Olá, tudo bem, pessoal? Como que vocês estão? Estou aqui de volta. Meu nome é Daniele Santiago, sou terapeuta corporal e taróloga e estou agora aqui com a previsão para o segundo semestre de 2026. Para vocês que estão vendo primeiramente esse vídeo, corre lá, depois que você assistir esse, e assiste o vídeo do primeiro semestre. Ou pausa, vai, assiste o vídeo do primeiro semestre e depois você volta a assistir esse. Ok? Bom, como o vídeo realmente ficou bem longo, né, do primeiro semestre, eu achei por bem fazer 2 vídeos separados. Então a gente tem o primeiro vídeo do primeiro semestre já disponível, e eu estou aqui agora com a segunda parte que vai falar aí do segundo semestre. E vamos ao nosso ritualzinho padrão de sempre. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, segue lá no Instagram, no @mishra.terapias, para que você sempre fique por dentro, tá? De informações que eu trago aqui, ou trago, quer dizer que eu trago aqui não, que eu trago lá no Instagram, tá? Principalmente sobre valores, horários, como que tá a agenda, outras informações sobre os atendimentos que eu faço com a parte da terapia corporal, vídeos também, tá? Que eu disponibilizo lá no Instagram, que são vídeos mais curtinhos, que eu faço também lá naquela outra plataforma da música da Kesha. Ai. Então, do reloginho, sabe? Do barulhinho do reloginho, então. Nessa plataforma aí também, tá? Não esqueça de também dar esse apoio lá. Não vou ficar aqui enrolando muito, tá? Para vocês que já conhecem o canal, que já fazem parte aqui do canal, sejam muito bem-vindos. Para você que está conhecendo esse canal através desse vídeo, também seja muito bem-vindo, ok? E vamos lá. Primeiramente eu vou tirar aqui com o oráculo da deusa aí a energia que vai aí, digamos assim, ditar o segundo semestre, tá? De 2026. Deixa eu pôr você aqui pro lado. Vocês podem ter percebido, tá? Que de um vídeo para outro a cor da vela mudou. E eu escolhi a vela com o pêndulo, tá? Então a gente já vê aí que a energia já do segundo semestre ela já é diferenciada, tá? A gente tem uma energia aí mais intensa, né? Gente, eu devo admitir que às vezes as velas são meio desbotadas, né? E essa daqui é a vermelha, se não me engano, tá? A cor dela. Às vezes... Na verdade, eu acho que é laranja, tá? Desculpa, gente. É que às vezes eu me confundo nas cores da vela, porque, enfim, não vem ao caso. Não sou daltônica, mas às vezes confundo. Mas essa daqui é laranja, tá? Então a gente já vê aí um outro tipo de energia, uma outra dinâmica, tá? Dado o vídeo do primeiro semestre de 2026. Bom, momento de descontração nesse calor maravilhoso de final de ano, e vamos lá, vamos que vamos. Peço licença aos guias, mestres e mentores de todos aqueles que se encontram aqui neste momento assistindo a este vídeo, todos aqueles que se encontram do outro lado da tela para levar aí a energia através do oráculo da deusa para o segundo semestre de 2026. Vamos ver aí qual energia vai se apresentar. Opa! Ah, você virou. Virou, entendeu? Não tem jeito. Eu ia escolher com pêndulo, tá? Mas a energia já virou, então eu já cato, entendeu?
Sheila Nag, tá? O que vai ditar aí, a energia que vai estar ditando o segundo semestre de 2026 é Sheila Nag, tá? Deixa eu pegar aqui o livrinho. Eu tô tentando lembrar qual que é a mitologia dela. Eu acho que é celta, se eu me lembro bem. Vamos lá. Sheila Nag, irlandesa. Tudo parente, tá? Porque eu vou ver. Deixa os irlandeses ouvir eu falando umas coisas dessa, tá? Mas assim, são culturas bem... que tem uma estrutura mitológica um pouquinho parecida uma com a outra, tá? Mas enfim, vamos lá. Deusa irlandesa do pré-cristianismo, pela qual se invocava a grande mãe, a abertura e a fertilidade. A lenda fala que era uma mulher velha e de aspecto desagradável que tentava seduzir os homens, mas ninguém aceitava a sua aparência. Apenas um homem o fez, e nesse momento ela se transformou em uma linda e jovem donzela que reinou com ele. Gente, qualquer semelhança nessa história com a Bela e a Fera não é coincidência. Sua imagem é de uma mulher de cabelos longos, com as pernas abertas, a vulva aberta e exposta. As mãos sustentam suas coxas, abrindo ainda mais as pernas. Essas imagens costumavam ser colocadas sobre janelas e portas, simbolizando a vagina e protegendo os aldeões de todo o mal. Rendo-me, entrego-me, abro-me, confio, aceito ser penetrada pela existência e penetro-a também. Bom, então, o que a gente pode tirar aí de informação de Sheila Nag? Permita-se. A palavra-chave aqui é permissão. É permitir o universo se fundir em você e você se infundir no universo. É permitir que a espiritualidade, que o Criador, Deus, a deusa, não importa aqui como você vai colocar, como você vai nomear. O que importa é abra as portas do seu ser para tudo o que há de bom, para tudo o que é belo, para toda saúde, todo amor, para toda prosperidade e a abundância e fartura, tá? Lembre-se de uma coisa, tá? A energia de Sheila Nag, ela é uma energia que ela fala da necessidade de você aceitar tudo que está ocorrendo no seu interno e no seu externo para dar a luz a algo, para que algo possa surgir através deste portal, através do seu portal de manifestação. Porque quando a gente fala de Sheila Nag, a gente fala da Ioni, a gente fala da vulva, a gente fala da vagina, a gente fala do útero, a gente fala do processo de procriação. Tanto num sentido biológico, quanto no sentido espiritual, energético, mental, emocional, em todos os sentidos. Ou seja, para você criar, procriar, manifestar uma realidade
diferente da que você vivenciou no primeiro semestre ou em 2025 ou em qualquer outro momento da sua vida, você antes precisa primeiro esvaziar o que existe para que algo possa entrar ali, e aí através dessa nova informação, desse novo conhecimento, dessa nova situação, dessa nova vibração, você fazer ali a alquimia para transmutar na realidade, naquilo que você quer manifestar na sua vida. É exatamente isso, tá? Quando a gente fala de útero, fora do sentido biológico, a gente está falando de alquimia. Ou seja, você pegar duas coisas e transformar numa outra completamente diferente. Ai, me veio agora Fullmetal Alchemist, não sei porquê. Enfim, eu gosto bastante de anime, tá? E tem um anime que ele fala muito sobre alquimia, mas muito sobre alquimia, que é Fullmetal Alchemist. Tem o pessoal aí que gosta, né? Tem mangá, que é muito mais completinho. Tem a primeira temporada do anime, né? Que é uma mistura ali da história do mangá barra algumas coisinhas ali que foi acrescentada pelo estúdio que fez a animação, né? E tem uma outra, não sei se eu diria temporada não, mas tem uma outra versão que é um pouquinho, que aí sim segue mais o ritmo da história do mangá, que é Fullmetal Alchemist Brotherhood, né? Então assim, lá fala bastante dessa troca equivalente, olha que coisa, né? Da troca equivalente, da transmutação, do que você precisa fazer para digamos assim, transformar o ferro em ouro. Ou, no caso, também criar vida. Enfim. Então, assim, se você tiver a oportunidade aí de assistir, assiste, tá? É bem bacaninha. Tem bastante informações ali que dá pra você retirar. Não é, tá, gente? É uma animação pra criança. É uma animação que ela vai falar de muitas coisas que uma criança ela não entende muito bem, tá? Então, não vai com pensamento nem com preconceito ou pré-julgamento, tá? De ser uma coisa para criança, porque não é. Mas você também pode estudar sobre a alquimia em si, tá? Pegar livros na internet, quem ainda aí tem acesso à biblioteca física e na biblioteca física, buscar vídeos que falem sobre alquimia, que isso ajuda também bastante, tá? E claro, né, também aprender aí sobre leis herméticas, aprender sobre o poder de você atrair possibilidades através da sua mudança vibratória, tá? E quando a gente fala, quando surgiu, né, toda essa questão do poder da atração, o livro O Segredo, né, que ficou muito famoso ali nos anos 2000 e pouco, 2005, 2006, 2007, né? Nessa época a gente tinha né, ali o livro, tudo, mas não era algo ainda tão assim compreensível, né? Era poucas pessoas que tinham acesso à informação, que compreendiam essa informação e conseguiam utilizá-la na vida, tá? Então, assim, só para você ficar ciente, o poder da atração não é só você pensar positivo.
É pensar, sentir, mudar, tá? Porque você vai precisar fazer mudanças no seu comportamento, vai precisar fazer mudanças no seu dia a dia, tá? Para que você possa manifestar na sua realidade aquilo que você está atraindo, ok? Aquilo que você está jogando para o universo para que ele possa manifestar na sua vida, mas a única forma de manifestar é através de você. E é exatamente isso que Shila Nanagi vem falar no segundo semestre. Não espere cair do céu, porque não vai cair. As coisas só acontecem se você permite, se você confia, se você tem fé naquilo, se você confia que aquilo que você busca já é seu e pronto, acabou. Não importa se vai acontecer amanhã, hoje, ou daqui 30 dias, ou daqui um mês. O tempo não é o problema é você aprender a confiar, independente de quanto tempo precise para que isso se materialize. Mais uma vez, voltando aí para a coisa da procriação. Uma criança, você, por exemplo, para nascer, não levou aí 9 meses? Claro, né? Existem situações em que ocorrem ali alguma complicação e às vezes nasce prematuro. Mas, porém, todavia, para se ter uma vida, você precisa pelo menos estar ali com seus 6, 7 meses de gravidez. Você precisa estar dentro do útero da sua mãe e ter de 6 a 7 meses, porque é muito complicado um nascituro com menos do que isso sobreviver. Por quê? Porque ele não tem ali a formação do corpinho não teve todos os recursos necessários para que ele possa ter um prolongamento ali da sua vida fora do útero. Então, mesmo numa situação em que há uma ocorrência, ainda assim precisou de tempo, recurso, energia da mamãe, né? Para que você se formasse lá dentro do útero, para que você criasse corpo, substância, como diria minha bisavó, para que você quando nascesse vingasse. Eu nunca entendi o que quer dizer essa palavra vingar, porque vingar para mim é vingança, né? Mas enfim, minha bisavó falava muito isso. Aquela coisa, sabe, do esse menino, essa menina não vai vingar. Enfim, então para algo, né, que a gente quer manifestar e que perdure, né? Não é manifestar e tipo assim, manifestou e acabou. Não, é manifestar e perdurar. Precisa vingar, precisa de tempo, precisa de energia, precisa de recurso, precisa de atenção. É o famoso, é o olhar do dono que engorda a boiada. Entendeu? Então assim, segundo semestre de 2026, tenha confiança, faça a sua parte que o universo vai te trazer. Pode ter certeza. Isso daí é 100% de certeza, ok? E vamos lá tirar aí as cartas agora para as áreas da nossa vida. Já curtiu? Vamos olhar o bico, gente, tá muito calor. Muito calor. Olha, tá muito calor, mas tá uma delícia. Eu até gosto de frio, mas não tanto quanto eu gosto de calor.
Peço licença aos guias, mestres e mentores para levar aí, através dos arcanos maiores do tarô, as energias para cada área da vida para as pessoas no segundo semestre de 2026. Vamos lá, dá só uma embaralhadinha. Nem vou ficar aqui cuidando muito, porque eu quero escolher mesmo com o pêndulo. E aí voou e a gente aceita. A carta já do amor já tá aqui, tá, gente? Sim, 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 sim. Então deixa eu só abrir aqui as cartas, que aí eu já vou virar ali o que saiu para o amor no... Ai, deixa eu virar, que eu já vou olhando, eu já vou observando ela. Para o segundo semestre de 2026. Pronto, tudo arrumadinho. Enfim, vamos lá. Ai. Parece até que é engraçado, né? Que saiu, a carta que saiu é o meu arcano pessoal interno, né? Porque é o dia que eu vim a nascer aqui na Terra, né? E ela fala exatamente sobre isso daqui que eu tava fazendo, organizar. Ser metódica. Arcano 8, a justiça. Olha que coisa, né? Caiu o arcano 8 aí da justiça no amor no segundo semestre de 2026. Vocês podem ver aqui, tá? Aqui a gente tem uma figura. Nessa imagem, ela é uma figura feminina, mas ela tem assim um físico meio andrógeno, né? É que eu não sei se dá pra vocês verem muito bem aí o desenho, a simbologia, né? Mas o que importa ela traz aí o símbolo de Têmis, né? A balança e a espada na outra mão, tá? E o que isso vai falar aí na parte do amor? Para algumas pessoas aí no segundo semestre, tá? De 2026, pode ser que você venha aí a ser convidado a rever certos relacionamentos, tá? E aí eu falo aqui não só de relacionamento amoroso, tá? Eu falo também de relacionamentos, de outros tipos de relacionamentos, tipo social, profissional, que às vezes envolve ali um certo carinho, um certo amor, uma certa empatia pela pessoa, familiar, sabe? A questão aqui não é que você vai deixar de amar, tá? A questão aqui é que você precisa impor limites, impor regras, tá? Não dá mais pra fulano no segundo semestre de 2026, não dá mais para o outro ficar determinando o que você vai fazer, o que você não vai fazer, tá? Precisa existir ali um limite, um acordo tácito, um acordo tácito entre você e o outro. Até onde o outro pode impor limites e regras na sua vida e até onde você também pode fazer isso na vida dele. Entendeu? Precisa ser você precisa entender que o relacionamento no segundo semestre ele vai precisar ter uma dinâmica harmônica, tá? Eu não vou usar a palavra equilíbrio, eu vou utilizar aqui a palavra de harmonia. Imagina lá que você está criando uma música e essa música ela precisa ter
ritmo, ela precisa ter harmonia, porque senão fica horrível, insuportável de ouvir, tá? Então imagina assim que o amor é a mesma coisa. O amor é como uma música. Se você não tiver ritmo, não tiver harmonia, meu amor, a coisa vai pra vala. Você simplesmente não consegue estar na presença daquele outro ser amado. Porque a presença dele ou o fato de você estar ali naquele relacionamento vai lhe causar um desconforto tremendo, um desconforto agonizante. E sim, às vezes a gente tá ali num relacionamento que realmente a gente ama a pessoa, a gente quer o melhor pra pessoa, a gente quer construir uma história com a pessoa, mas às vezes não dá. Às vezes às vezes não, né? Na maioria das vezes a gente tá ali só dando murro em ponta de faca, empurrando com a barriga uma coisa que já não existe mais, que já não tem o porquê de a gente estar alimentando aquilo, tá? É dolorido ouvir isso, que há alguns aí de vocês que estão assistindo esse vídeo vão precisar fazer essa movimentação, tá? De talvez encerrar seu relacionamento, ou, tá? Impor regras e limites para que esse relacionamento encontre uma harmonia, ou mesmo entender o quanto também de você, às vezes você tá sacrificando em prol de alguém que não está te retornando. E aí a gente entra na balança, né? Que não está havendo essa troca equivalente. E a gente entrou de novo na energia de alquimia. Aí, ó, tá vendo? Vai estudar alquimia. Vai estudar alquimia. Olha, ó, a energia de Shilanagi falando, gente. Agora que eu me toquei aqui. Entenda, relacionamento é troca equivalente. Se você não está recebendo a mesma quantidade de amor que você está dando, há um desequilíbrio, há um problema aí. Seja com você ou com o outro. Ok? Então, segundo semestre, lembre-se, o relacionamento precisa ser bom para ambos. Ponto. Não dá para você só um dando de mais e outro dando de menos. Não dá para só um ficar fazendo concessão e o outro não. Você precisa ser firme. Você precisa ser Atenas nesse momento. Que aí a gente entra na energia não de Têmis, mas de Atena. Por quê? Porque após lá na mitologia, Têmis fala assim: cansei, tô indo embora, Zeus, me transforma em constelação. Depois de Têmis falar isso, ela passa a coroa da justiça para a filha de Zeus, que é Atenas. Só que Atenas também era a deusa da guerra, só que é a guerra sem conflito, é a guerra com sabedoria, com estratégia, né? Então, é uma deusa que ela tem essa coisa da necessidade de ser algo, ou seja, da guerra ser algo justo para ambas as partes. Ambas as partes precisam ter vantagens e desvantagens equilibradas, não é nem igualitárias, tá, gente? É equilibradas, harmônicas, olha que coisa. E aí a gente entra numa outra coisa que pode vir a ocorrer, tá? Em 2026 aí de parte mundial.
conflitos que pareciam não se resolver vão começar a se resolver, tá? Mas voltando aqui para o âmbito pessoal de vocês, tá? Então, assim, precisa ter esse equilíbrio, essa dinâmica harmônica, ok? E essa visão clara, racional e muitas vezes fria. Fria no sentido do quê? De você sair um pouquinho da questão emocional e ir mais para a lógica, para que você possa fazer o que você precisa fazer, mesmo que te doa e mesmo que doa no outro. Isso para qualquer relacionamento, profissional, amoroso, familiar, de amizade, espiritual. Em que sentido espiritual? Às vezes você tem... eu vou falar uma coisa polêmica aqui, aquele momento. Dependendo da faixa vibratória que você tá, você vai ter acesso a X espíritos. E aí você cria ali um vínculo, né, com aquele espírito que te orienta. Vamos pôr assim, espírito barra ser, barra entidade, barra qualquer outro nome que você queira dar aí. Mas algo que não faz parte aqui, né, do nosso mundo físico, que faz parte dessa outra realidade, dessa outra dinâmica, tá? Que se conecta com a gente através de faixa vibratória. E aí e dependendo de onde a gente está na faixa vibratória, a gente vai ter acesso a X entidades dali. E aí você cria um vínculo com essa entidade que te orienta, que muitas vezes te traz ali um conselho, uma sabedoria, que te ajuda a abrir algumas portas. E aí você chega num ponto em que você precisa subir de vibração. E aí, muitas vezes, a gente, por apego a essa entidade a qual a gente se vinculou na outra faixa vibratória, a gente não se permite ascender para a nova faixa vibratória e se abrir para outros seres poderem se conectar a gente. Então, até nessa parte, ok? Você precisa aí começar no segundo semestre de 2026 a verificar se não é hora aí de você dar um salto para uma nova realidade, que é bem diferente, tá? Da que você está e estará no primeiro semestre. Fica de olho. Fica de olho, meu bem. Vai ser um segundo semestre aí na questão de relacionamentos bem puxado. Em que sentido? Você vai precisar ter essa determinação, essa visão, essa clareza para poder fazer uma escolha diferente, tá? Número 8 também, o arcano 8, ele fala desse momento de transformação, de virada, né, que a gente precisa fazer. A gente chega, digamos assim, no 7 a gente chegou, a gente tá lá no caminho, tá caminhando. E no 8 a gente tá precisando transformar coisas. É tipo o pit stop. Você tá lá no carro, dirigindo na estrada. Aí você precisa parar na lojinha de conveniência, por quê? Porque você precisa ver o que você precisa jogar de lixo, o que você tem dentro do carro,
E o que você precisa reabastecer no carro. E para você também comer, ou beber, entendeu? Então, assim, seria mais ou menos isso, a energia do 8, tá? É o momento que a gente precisa parar, observar o que é que dá para levar adiante, o que não dá para levar adiante e o que você precisa colocar de novo para seguir adiante, ok? Então, no relacionamento é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que você queira me falar, minha querida. Sim, estava esquecendo. Para quem é solteiro, para quem ainda tiver solteiro lá, ainda no segundo semestre de 2026, tá? Começa aí a trabalhar o seu interior, o seu relacionamento consigo mesmo, tá? Vai ser um momento bastante propício para você também, principalmente que porventura no primeiro semestre de 2026 tenha aí terminado algum relacionamento, para que você possa aí trabalhar as suas mágoas, suas decepções com o relacionamento anterior para se abrir para um novo, tá? Porque, como eu disse, o 8, ele sempre vai ser essa necessidade de você limpar o velho, ver o que dá, o que ainda você tem que levar, porque existem ainda coisas que você tem que seguir adiante, que ainda não é o momento de você finalizar, digamos assim, e coisas que você precisa acrescentar de novo a essa realidade, ok? Então, para você que tá assistindo esse vídeo agora no início de 2026 e para você que vai assistir lá próximo do segundo semestre de 2026, se atente a isso, tá? Você que não está no relacionamento, é hora de começar aí a trabalhar o seu interno. Para quê? Para que você possa se abrir para um novo relacionamento, para a oportunidade de um novo relacionamento, sem estar carregando nenhum tipo de mágoa, sem estar carregando nenhum tipo de bagagem dessa relação anterior, ok? E vamos ver agora saúde. Saúde segundo semestre de 2026. Saúde, segundo semestre de 2026. Tá, essa daqui mesmo. Vamos ver. Saiu a energia do diabo, tá? Na saúde para o segundo semestre de 2026, tá? Atenção, atenção. Atenção, meninos e meninas, tá? Muito cuidado aí com relação aos seus órgãos reprodutores, tá? Já veio já logo de cara, tá? Muita atenção com isso. Dê uma atenção especial. Sentiu alguma diferença ali, alguma dorzinha, alguma coisinha? Não espera, vai no médico, ver o que tá acontecendo. Também, tá? Não fique entrando em paranoias, tá? Às vezes, digamos assim, o que eu posso dizer? Às vezes você tá ali com uma dor de cabeça, tá? E é uma dor de cabeça simples, e aí você já começa a achar que tá tendo um AVC. Não, calma, respira, tá? Então assim, segundo semestre é mais um momento aí de atenção também, tá? Na questão de saúde, mas aí agora no sentido do quê? De que se você fez tudo bonitinho que você tinha que fazer lá no primeiro semestre, no segundo semestre a tendência é o quê? As coisas tá melhor, tá normalizado. Então vamos parar de criar
coisinhas na cabeça no segundo semestre, tá? Porque isso sim pode trazer aí algum tipo de problema. Porque quando você começa a achar que tem algo sem ter, a realidade, o universo vai começar a pensar assim, não, ela tá querendo, então eu vou dar. Olha que coisa, que maravilha, né? Então vamos parar com isso. Segundo semestre, qual é a preocupação que você tem que ter? Com vícios e comportamentos. Então, qual é a atenção que você vai ter que ter? Nada de exagerar em bebida, nada de exagerar em comida, nada de exagerar em exercícios, nada de exagerar em estudos demais. Tudo que for exagero, tudo que for muito assim, sabe? Então, na questão da saúde pode dar ruim. E também tudo que for de medos também. Então, tipo assim, ai, não como mais do que uma colher de arroz, uma colher de feijão e um pedacinho de carne desse tamanho. Para quem for carnívoro, para quem for vegetariano, um negocinho assim de cenoura, por exemplo. Não, tá? Vamos se alimentar também bem, tá? É aquela coisa, ó, mas é mais uma energia que fala da harmonia, tá? O diabo também é mais uma energia que ela vai falar dessa necessidade de você ter harmonia, de você ter equilíbrio, de você ter domínio sobre os seus instintos, sobre os seus impulsos. Assim como na carta 11 da força, o diabo ele também fala sobre isso, tá? Ele vai falar dessa necessidade de você, ao mesmo tempo que se permite ter prazer, sentir prazer, se dar prazer, reconhecer se esse prazer está vindo de uma coisa verdadeira ou se está vindo de uma ilusão, ok? Como por exemplo, tá? Vou dar aqui um exemplo. Você que gosta muito de academia, tá? Ai, vou todo dia, 2, 3 horas por dia na academia. Será que você não está exagerando um pouquinho? Será que você não podia estar talvez indo 1 hora e meia, e as outras 1 hora e meia você está fazendo uma outra coisa? Será que há necessidade de você ter esse ímpeto tão assim na academia? Será que essa busca pelo corpo perfeito não é reflexo de uma coisa que está aí dentro de você e que você não está sabendo ver? E que pode sim vir a te machucar fisicamente? Porque sim, às vezes acontece, às vezes você tá ali fazendo os exercícios e dá ali um mau jeito, alguma coisa, e aí? Entendeu? Aqui é um exemplo. Então, assim, o diabo ele vai falar dessa necessidade, tá? De você ter mais uma vez, né? Ter uma clareza maior sobre o que realmente você precisa fazer de movimento na sua saúde, no que você está exagerando, o que você pode acrescentar porque está faltando. Então, por exemplo, às vezes você tá. Isso lá no segundo semestre, tá, gente? Às vezes você tá lá achando que você tá com falta de ferro e não, tá com falta de algum outro tipo de vitamina. E tá lá você entuchando cápsula de ferro na barriga. Entendeu? Então, assim, vamos ter esse olhar, tá? No segundo semestre, de procurar ter um cuidado com a gente que seja compatível com a nossa realidade naquele momento. Sem exageros, sem excesso,
ou sem não, né? Deixando essa parte de exagero e excesso, indo para a parte às vezes do não fazer nada, né? Do não deve ser nada. Não, se está sentindo algum desconforto, antes de pensar em qualquer coisa, né? De criar ali uma doença na sua cabeça, vai atrás. Claro, também. Preocupe-se não. Tenha atenção na hora que você for passar com o seu médico. Procure uma pessoa que realmente tenha ali, te passe uma confiança, tá? Que não esteja só em busca de dinheiro, porque para quem já trabalhou com pessoas da área médica sabe, tá? Ganha-se muito com procedimentos. Ganha-se horrores. Que você pensa assim, nossa, tudo isso. Então assim, o médico hoje em dia, eu não sei se em algum momento da história foi diferente, tá? Mas o médico, ele hoje em dia, ele é um vendedor também, tá? Ele não é só médico, ele também é uma pessoa que tá ali vendendo os seus serviços, vendendo o seu trabalho. Então tenha também essa atenção, esse cuidado, tá? De buscar um profissional que você veja ali nele, que ele tenha amor pelo que ele faz, que não seja só o dinheiro que ele busca, ok? Existem muitos profissionais que sim, cobram valores que são compatíveis ali com o que ele trabalha e que são ótimos no que fazem. Tem amor, tem prazer, tem dedicação, então busque profissionais dessa forma, tá? Deixa eu ver aqui, mas o que eu posso trazer para vocês de informação com o diabo aí na saúde? Atenção também aí, pessoal, com a parte mental, tá? Procure não se estressar muito, procure não ficar muito ansioso, nem muito com pensamentos negativos, tá? Procurem formas aí no segundo semestre de 2026 de você focar naquilo que realmente te importa, ok? Principalmente na parte mental. Porque aqui pode ser que venha aí algumas pessoas a desenvolverem aí algum tipo de distúrbio mental, tá? Pode ser uma depressão, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Então, tem essa atençãozinha também, tá? Pro segundo semestre aí. Deixa eu ver. E vamos agora para a parte profissional, tá? Eu dei uma olhadinha aqui, gente, pra trás, que é pra ver a hora, tá? Eu acredito que eu acredito não, né? 9h30 vai ter saído a primeira parte. E como eu tô aqui gravando a segunda parte com vocês, eu não vou fazer corte de primeiro momento, vai ter corte só depois. Quem assistiu o vídeo já no primeiro momento vai pegar sem nenhum corte. Vamos lá. Profissional, segundo semestre de 2026. Mostra pra mim qual carta a área profissional no segundo semestre de 2026. É esta carta? Esta? Essa carta? Essa carta? Essa carta profissional? 2010. Ok. Temperança. Aqui na parte profissional, tá? Se eu não me engano,
A carta que caiu no profissional foi a 2, né? E depois eu vou dar uma revisão lá no primeiro semestre, mas se eu não me engano foi no primeiro semestre também caiu uma carta aí falando dessa necessidade de você ter equilíbrio na parte profissional, de você ter paciência. E temperança paciência em dobro. Tá? Então assim, você que tá aí assistindo esse vídeo de previsão lá pra frente, no segundo semestre de 2026, tenha paciência. Seja lá o que estiver acontecendo na sua parte profissional, não perca as esperanças, não perca o ritmo, não deixe de realizar as coisas que você precisa realizar. Faz as suas atividades do jeitinho que você sempre fez, mesmo que no momento você ainda não esteja vendo aí os frutos, tá, do seu trabalho, continue fazendo porque eles estão vindo. Você só precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade, tá? Só precisa aí deixar o tempo correr, ok? Quando a gente fala de temperança, a gente fala da necessidade da gente aprender que tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento, que não adianta apressar o fluxo, que isso não vai resolver. O máximo que vai acontecer é você derramar a água para fora dos copos. Porque se você for ver, ó, tá vendo? Aqui são 2 taças, né, que ela traz, uma em cada mão, que ela vai entornando de um para o outro a água. Então, se você for com pressa, você derrama toda a água. E aí não tem mais água. Então você tá fazendo esse fluxo para fazer essa energia, essa coisa fluir, entendeu? Então assim, faz as coisas com calma, com tranquilidade, tenha paciência. Para você aí que tá numa empresa que tem lá seu chefe ou que você é chefe, tenha mais paciência, respira. Eu sei que às vezes, dependendo da situação, é complicado, mas é sempre bom você ter essa tranquilidade, tá? Para você não acabar passando nervoso, para você não se estressar, para você às vezes naquele momento de nervoso você acabar não cometendo um erro, mesmo para quem aí tem empreendimento, tá? Segundo semestre é a mesma dinâmica do primeiro. Paciência, vai de passo em passo, vai fazendo conforme for dando para você realizar. O que der para você resolver, você resolve. O que der para você deixar para resolver em outro momento, você resolve. Deixa eu vou levantar rapidinho para abrir ali a porta pra gata. Vem, Luna. É assim, mira e não entra. Eu ouvi ela miando ali na porta, mas no fim ela já saiu dali. Acho que ela cansou de esperar. Eu demorei um pouquinho pra abrir. Enfim. Então, assim. Aí, ó. Ô, minha bebê. A mamãe foi abrir pra você, mas você não entrou, você depois. Vem, Luna. Você tá onde? Ah, você tá ali. Vem. Vem. Ah, então fica aí. Você vai fazer o que da sua vida? Pronto, desculpa, gente. Gatinhos, né? Acontece. Quem tem gatinho sabe. Enfim, voltando ao que assunto. Então, assim, na questão profissional,
econômica, tá? E aí eu vou falar não só do que tá saindo aqui na carta, é realmente uma questão aí da própria astrologia, que já traz informação pra gente, algumas previsões, tá? Que pessoas já fizeram ao longo dos anos, dos séculos, como o próprio Nostradamus. A gente sabe que esse ano de 2026, tá? Ele é um ano energeticamente falando que ele vai demandar bastante da gente. Vai demandar equilíbrio, estrutura, organização, coragem, vai demandar fé, vai demandar que a gente tenha essa característica, tá? De não deixar a peteca cair. Por quê? Porque vai ser um ano que vai ter aí muitas coisas ocorrendo na área econômica, na área política, tá? Você aí que nasceu ali nos anos 90, deve se lembrar como foi 2008, tá? A dinâmica desse ano agora de 2026 ela é muito parecida com a dinâmica de 2008, tá? Por que eu não falo do pessoal que nasceu em 2000? Porque, assim, o pessoal que nasceu em 2000, a maioria em 2008 quem nasceu em 2000 tinha 8 anos. Quem nasceu depois tinha menos do que 8. Então, às vezes, não se atentou ali às coisas, entendeu? Que aconteceram. Que nem 2008, que eu lembro, foi um ano que a gente teve problema lá com o H1N1, né? Teve o problema do boom lá, do crash da economia, que foi uma época que todo mundo não, que muita gente perdeu bastante coisa, né? Financeiramente falando, mas que também, por outro lado, teve muitas pessoas que enxergaram ali oportunidades. Então, assim, profissionalmente, com a energia lá, no primeiro semestre 2 e agora a temperança tenha paciência. Não adianta você querer que as coisas aconteçam da noite para o dia, que não vai acontecer. Você vai precisar ter esse equilíbrio, você vai precisar ter essa visão ampla e clara da situação e objetiva para que você consiga ali tá realizando o seu melhor, tá? Tá fazendo o seu melhor. E aí, em 2027, muito provavelmente, tá? Talvez final do ano de 2026, mas acredito mais em 2027 você comece aí realmente a ver os frutos do seu trabalho, tá? A ver os frutos daquilo que você se dedicou a realizar no ano de 2026. E lembrando, gente, é o ano 1, né? Quando a gente fala de 1, no tarô a gente está falando do mago. O mago é pura ação. O mago eu vou pegando o que eu preciso para fazer e vou fazendo. E vou fazendo. E vou fazendo. E aí, lá em algum momento, eu colho o fruto daquilo que eu realizei. Para quem estiver no segundo semestre desempregado, fica sossegado que vai surgir aí para você oportunidades, tá? Para você tá arranjando aí um trabalho, mas todavia, novamente, paciência. Você vai ter que ter paciência, você vai ter que também ter um pouquinho de dedicação, tá? Para aprender novas ferramentas, principalmente hoje em dia, tá? O ano de 2026 é um ano que as IAs vão estar praticamente dominando muita parte do mercado de trabalho, tá? Então, assim, você vai precisar sair da sua bolha, do seu conforto e começar a fazer cursos,
para que você possa aí acompanhar essa tendência de mercado de trabalho, tá bom? Não dá para ficar parado na mesma, ok? E vamos lá para a parte financeira, tá? Do segundo semestre de 2026. Financeiro, segundo semestre de 2026. Financeiro, segundo semestre de 2026. Essa, segundo semestre de 2026. Essa carta para o financeiro, segundo semestre de 2026. Sim, ok. Veio o arcano da morte, tá? Para a parte financeira. Veio o arcano da morte. Olha, por isso que eu falei que tem que ter paciência, tá? Que tem que ter equilíbrio, que tem que ter bastante tranquilidade para você conduzir aí os seus caminhos, tá? Porque como eu disse, tá? A gente vai ter aí uma grande reestruturação e eu vejo isso aí de forma mundial, tá? Das questões econômicas no mundo como um todo, tá? E aí, quando a gente fala de momentos de reestruturação, ou seja, do momento da quebra ou da morte de uma estrutura econômica, a gente fala também de muitas possibilidades de surgir algo muito, mas muito melhor. Saindo aí do pessimismo, né? Eu sei que não é pessimismo, muitas vezes é o que a gente acaba vendo porque, enfim. Mas enfim, tirando a parte política da coisa, financeiramente falando, eu vejo aqui muitos de vocês, tá, que estão assistindo esse vídeo do segundo semestre de 2026, muitos de vocês aí que talvez vão estar no primeiro semestre passando por alguma dificuldade financeira, você saindo vitorioso disso, entendeu? Você construindo aí fortunas. Desde que, claro, que você tenha feito o dever de casa, tá? Então, assim, eu vejo aqui muitos de vocês no segundo semestre de 2026 renascendo financeiramente para uma nova vida, para um novo patamar. Então, saindo de momentos de dificuldades, de tristeza, de desilusão, para algo muito melhor. Porque, olha aqui, a gente tem aqui neste deck, este cavaleiro, se você reparar, ele tá saindo de um local escuro, tá? Quando a gente fala de escuridão, a gente associa às coisas não muito boas, tá? Então ele tá saindo de um lugar escuro, indo para aqui a gente pode ver claramente que é o nascer de um sol, tá? Ou seja, o início de um dia. E o que é um novo dia, se não uma nova oportunidade, se não uma nova realidade. Então, o segundo semestre para muitas pessoas, tá? Vai sim ser um período de grandíssima transformação financeira. Vai ser aquele momento da sua vida que você vai falar assim, quê? Vou igual o filme do Gente Grande. O quê? Tipo assim, você vai ficar chocada
com o quanto de dinheiro vai entrar na sua conta. Tipo assim, vai ser coisa assim do tipo, você vai olhar e vai falar assim, gente, mas é sério isso aqui? Eu sei que eu tava pedindo o universo, mas eu acho que não era tanto assim que eu tava pedindo, entendeu? Então assim, segundo semestre de 2026, tá? Você vai precisar ter essa consciência de que você vai precisar transformar sua vida financeira de um patamar para outro. E aí, isso envolve quebra de crenças, quebra de pactos familiares. Familiares no que sentido? Você cresceu ouvindo alguém da sua família falar que ai, fulano ganhou dinheiro e ficou metido. Ai, dinheiro é sujo. Ai, dinheiro não compra felicidade. Compra sim. Pergunta pra pessoa pobre se dinheiro não compra felicidade. Tá? Pergunta pra pessoa que tá passando fome se o dinheiro não compra a felicidade dela comer, para ela comer. Tá? Então assim, vamos mudar as crenças no segundo semestre de 2026, tá? Segundo semestre de 2026, você, pelo amor de Deus, você me pega essas crenças. Na verdade, até antes, tá? Olha, pra vocês que estão assistindo esse vídeo agora no começo de 2026, você já começa já. Enterra essas crenças não abençoadas, mas enterra lá, ó, no mar profundo, no mar longe de ti. Joga pedra por cima que é para não retornar, tá? Não vá na onda de pessoas que falam assim, ai, pessoas ricas só são ricas porque exploram os outros. Meu bem, você sabe o que uma pessoa precisa fazer para abrir um empreendimento neste Brasil de meu Deus? Você precisa dedicar seu tempo, sua energia, até seu dinheiro, porque os impostos não são brincadeiras, para você abrir uma empresa e disponibilizar para outras pessoas a oportunidade de trabalhar e de ganhar em cima desse trabalho. Então, assim, eu não ia entrar nesse mérito, tá, gente? Mas eu vou ter que entrar porque eu acho que faz parte da energia que tá vindo aqui pra mim nesse momento com esse arcano da morte aqui, tá? Com este 13. Gente, para com essa mania de achar que o problema é o rico. O problema não é o rico, o problema é a estrutura governamental. Se você estudou um pouquinho de história, pelo amor de Deus, se você estudou um pouquinho de história greco-romana, você já sabe que o problema é sempre, são dois, tá? E aí você pode até pegar também história egípcia, tá? Religião, ai, vão cair matando em cima de mim, mas eu vou falar. Religião ou doutrinas, né? E política, governantes. Por quê? Porque essas duas coisinhas sempre andaram assim, ó, juntinha, uma atreladinha à outra, tá? A religião, a doutrina, ela impõe regras, tá? Que normalmente o seu corpo docente lá, os bambambam, não seguem. Muito difícil você pegar os que seguem, de verdade. E a política, que é aquela que vai controlar a parte social. Se você pega história para estudar história greco-romana, você vai entender exatamente, tá? Que o problema é um governo inchado, um governo corrupto, um governo que só quer tomar do povo sem fazer nada. Porque, vamos falar a verdade, gente, o governo,
o correto, tá? O correto do governo seria existir apenas para administrar. E quem é administrador entende o que eu estou falando, tá? Se você fez curso de administração, até aquele mais básico você sabe. Você só está administrando, o recurso não veio de você. E se você não está sabendo administrar, aí, filho, fica complicado, entendeu? Então, assim, é um âmbito que eu não queria entrar, é um âmbito que eu não queria entrar, entendeu? Mas vou ter que entrar, entendeu? Nesse âmbito. Então, assim, se você, o governo, não está realizando o que deveria estar realizando e só está crescendo, aumentando e retirando recursos daqueles que produzem os recursos, é hora de você ceifar esse governo. É hora de você dar um basta e falar, não, chega. Acabou, me desvinculo desse governo estranho, entendeu? Eu sou daquelas, tá? Que eu não sei se isso é de direita, centro, esquerda, da onde que é, tá? Mas eu sempre fui daquelas que eu acho que o governo tem que ser o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Quanto menos funcionário público, perdão os funcionários públicos, mas pra mim, tá? Quanto menos funcionário público, melhor. Por quê? Porque quanto mais funcionário público, mais imposto você tem que cobrar. Porque o dinheiro não vem assim caindo do nada, tá? O dinheiro ele precisa ter alguém ali que produz, que esteja produzindo um tipo de riqueza que sirva de moeda de troca. Porque quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de moeda de troca. Eu acho que o vídeo vai ficar um pouquinho grande, enfim. Então, assim, se você está precisando pegar mais recursos de quem produz para poder aumentar a quantidade de funcionário, eu acho que existe um problema aí. Esse é meu ponto de vista, tá, gente? Sei que muita gente, tá, teve sua virada de vida, até não só de vida para si, mas para sua família e até para uma geração dentro da área da parte de funcionário público. Mas eu acho que hoje em dia, a gente tá num outro momento, tá? A gente tá num outro momento, numa outra época, vivenciando novos problemas, novos desafios. E eu acho que as coisas, elas, né, precisam caminhar juntas. Não dá pra você ficar parado no tempo, como se você ainda tivesse lá em 1900, lá vai bolinha, enquanto tem aqui problemas e desafios de 2025, 2026 batendo na sua porta. Entendeu? Então, assim, eu vejo muito essa questão, tá, gente? Parte financeira, muita gente aí saindo do vermelho e entrando pro azul. Muitas pessoas aí precisando fazer esse trabalho de criar novas crenças sobre o dinheiro, sobre as finanças, para que possa também montar nesse cavalo aí e entrar na área e transformar a vida financeira. Algumas pessoas eu vejo aí não conseguindo, tá, fazer essas mudanças a tempo, infelizmente. E fica aí o alerta, gente. Não espere o segundo semestre, tá? Comece a fazer isso já no primeiro. Por quê? Porque se você fizer já no primeiro, quando chegar no segundo semestre, você vai estar já no fluxo certo. Então as coisas vão caminhar de forma muito mais rápida, tá? Digamos assim, não vai ser tão penoso. E, claro, óbvio, aí, em questão de nível geral aí para o Brasil e para o mundo, vejo sim aí quebra econômico para muitas empresas, para muitos governos, infelizmente.
Parece brincadeira, mas não é, tá? Segundo semestre é época de eleições, gente. Então pense bem, analise. Não é porque você acredita numa ideologia que você tenha que fechar os olhos para a realidade, tá? Não é porque você acredita em Jesus, por exemplo, vou dar aqui um exemplo de Jesus, tá? Que você tem que fingir que a gente não sabe quase nada de Jesus. A gente tem ali um grande período da vida de Jesus que a gente não sabe. Então a gente não sabe exatamente quem foi Jesus, a gente sabe as coisas que ele veio trazer de informação pra gente. E é isso que importa, entendeu? Então assim, eu vejo muito essa coisa da necessidade de você olhar as ideias e não ficar nessa posição de fanático do ser humano que apresenta as ideias, ok? Eu acho que eu vou tomar tanta pedrada depois de ter falado isso, mas gente, não tem nada contra Jesus, tá? Só pra vocês saberem. Durante uma boa parte da minha infância eu tive, tá? Mas por quê? Porque eu não sabia fazer essa distinção. Eu não sabia distinguir o Jesus da doutrina católica, da instituição igreja. E hoje em dia, agora adulta, eu consigo fazer essa distinção bem. E aí quando você faz essa distinção muito bem, você começa a entender que Jesus era um ser humano, que ele não era perfeito, mas que, no entanto, ele foi fazendo ali os movimentos que ele precisava fazer na vida dele para ele chegar na onde ele chegou. Com todo aquele grau de informação, com toda com todo aquele vento de transformação que ele trouxe para aquela época. Que, gente, quem conhece a história, porque tem certas palavras que a gente não pode falar aqui, né? E tem certas palavras, tem certas coisas que a gente não pode falar por uma questão aí que pode dar ruim na justiça. Mas quem conhece a história sabe o quanto não é tão diferente, tá? Um povo do outro. E vocês aí que entenderam, né? Hoje a gente vê acontecendo, digamos assim, o que eles faziam com outros. Tá? Então assim, vamos sair desse assunto, porque nossa, puxou aqui um negócio assim muito crazy. E enfim, mas é isso, tá? Lembre-se, o importante é a mensagem, não o portador da mensagem. Então parem lá no segundo semestre, parem de ficar ou demonizando ou santificando o ser humano, tá? Que traz a mensagem, ok? Vamos lá agora ver o que a espiritualidade tem para falar para o segundo semestre de 2026. Espiritualidade. Vamos ver. Espiritualidade, segundo semestre de 2026. Esta carta para a espiritualidade. Eu gosto de confirmar, tá, gente? Mano, a espiritualidade tá muito foda. Olha pra isso, o mundo. Ai. Que muito. Olha, tá vendo? A espiritualidade, ela não desampara nunca. Não desampara não, que ela veio logo depois da Nossa Senhora Morte ali na parte financeira. Você vê como que coisa, ó. Então assim, se você fez o que você precisava fazer no primeiro semestre, se você já veio no primeiro semestre fazendo tudo bonitinho, chegou no segundo semestre, você também veio fazendo tudo bonitinho, as chances de você ter uma vida equilibrada
com todas as coisas na sua vida fluindo, acontecendo, as portas sempre se abrindo, as janelas se abrindo, sabe? Você ali no seu centro de poder, as coisas, se você fez isso, a chance de você ter uma vida um 2026 tranquilo e satisfatório, tá? Mesmo diante de todos os caos que tiver lá fora, é enorme. Na verdade, não é nem enorme, né? É 100% de certeza, tá? Com essa carta do mundo aqui da espiritualidade falando sobre o segundo semestre, é com certeza isso, entendeu? É você compreendendo por A mais B, tá? Que o mundo pode estar caindo lá fora, tá? Pode estar acontecendo a maior guerra, a maior ventania, a maior destruição, mas se aqui dentro de você estiver tranquila, se aqui dentro de você estiver harmonizado, tá tudo bem. Não é ser indiferente, tá, gente? Não tô falando de ser indiferente. Não é você fingir que as coisas não estão ocorrendo, mas é você não se abalar. É você entender que o que você precisa tá dentro e não fora. E aí eu entro de novo, ó. Olha só a mensagem de Jesus aí. Que é isso que é importante. É você entender que você não precisa de igreja, pois a igreja é você. E aí eu volto numa situação aqui que vou fazer uma crítica. Em que momento Jesus pediu para criar uma instituição chamada igreja? Não sei. Mas dizem que ele mandou. Será? Ou será que foi o ego dos seus discípulos? Taquei essa e fui fugindo, gente. Pois é. Eu tenho as minhas dúvidas, tá? A mesma coisa quando a gente para pensar lá em, por exemplo, Shiva, tá? Shiva, ele trouxe o aprendizado do yogi, tá? O que é o yogi? Bom, para bem falar a verdade, não vou saber falar muito bem o que é o yoga exatamente, tá? Porque eu não cheguei a estudar isso. Mas, de forma básica, é você ter o autocontrole, digamos assim, do seu corpo através de alguns movimentos que no momento que você está ali se concentrando nesses movimentos, automaticamente você está silenciando a mente, e ao estar silenciando a mente, você está no campo de observação. E ao estar no campo de observação, você começa a ver a vida com olhos da verdade. Por quê? Porque você não está mais inserido no personagem, você está fora do personagem. Então, em algum momento lá, alguém resolveu criar vertentes, tá? Vertentes aí desta verdade, desta sabedoria. E aí é uma vertente brigando com a outra, porque eu sei mais, que a outra sabe mais, que não sei quem sabe mais, entendeu? Então assim, foque-se na mensagem, foque-se no que é verdadeiro, foque-se na sua espiritualidade, foque-se naquilo que você tem de recursos internos e que sim, você tem muitos. Tá? E que precisam estar equilibrados para que você passe pelo seu segundo semestre, mas dançando com a vida, bailando, entendeu? É o famoso deixa a vida me levar.
E não no sentido de deixa a vida me levar, do tipo assim, eu vou fazer de qualquer jeito e a vida vai me levar. Não, deixa a vida me levar no sentido de estou seguindo o ritmo da vida, estou seguindo o fluxo da vida. Então, se a vida tá me dando ali um bolero, eu vou dançar bolero. Se a vida tá me dando um samba, eu vou dançar o samba, entendeu? É tipo isso. Entramos numa coisa assim bem interessante, né? Nessa energia do mundo, gente. É uma energia muito deliciosa, tá? Então, assim, a espiritualidade, pra mim, ela tá muito clara, tá? O ano de 2026, como um todo, com a energia do carro no primeiro semestre e a energia... E vamos falar a verdade, né? Porque eu acabei de parar de... Gente, olha só, 7 são 14 com mais 7 é 21. Então, assim, né? A gente tem aí um ano pra gente ter tudo. O universo tá dando a oportunidade de a gente conquistar muitas coisas, de a gente crescer além daquilo que a gente imaginava. Mas para isso a gente precisa estar equilibrado, a gente precisa ter harmonia interna, ter paz interna. A gente precisa estar com o nosso mental muito bem, mas muito bem claro, para que a gente veja as coisas como elas são, para que a gente não fique se apegando em coisinha boba, para que a gente não entre em desespero, tá? Não fique criando histórias da carochinha, tá? Por quê? Porque no momento que a gente se permite fazer isso, a gente inverte, tá? Essa energia do mundo. A gente inverte essa prosperidade, essa abundância, essa fartura que sim. Gente, é incrível, mas em momentos de crises, muitas pessoas conseguem criar fortunas. Em 2008 foi assim. Em 2008 muita gente perdeu dinheiro, mas muita gente ganhou dinheiro. Então, assim, fique atento para 2026. É um ano de muitas possibilidades, de muitas vitórias, mas também é um ano que vai precisar que você tenha atenção redobrada para poder estar fazendo as coisas no momento certo e na hora certa. Porque vai ser assim, muito essa coisa de tempo, tá? Energia de ano 1, ele fala assim, olha, você tem esse tempo para fazer isso e é nesse tempo. Se passar, passou. Entendeu? E é esse aí o recadinho do universo, né? O recadinho não, né? Puta recadaço para vocês, tá? Da espiritualidade para o segundo semestre de 2026. E eu vou fazer uma leiturinha rápida aqui pra vocês, gente. Não sei quanto tempo tem de vídeo, mas não vou me preocupar com isso, quero muito fazer. Tô aqui com o livro, tá? Osho, Encontre a Sua Verdade. É um livro que eu comprei pra minha mamãe, esse livro, então eu nunca li, eu não sei se é um livro de respostas ou não, então eu vou abrir aqui uma página aleatória pra gente ver o que a gente tem aí de sabedoria do Osho para este vídeo. Deixa eu ver. Bom, vamos abrir nessa página. Eu vou vir aonde exatamente eu abri, tá? Uma igreja convidou um místico para falar sobre a verdade. O místico disse: vocês querem que eu fale sobre a verdade na sua igreja? Por que eu falaria? Verdade é um termo para internos de uma prisão. Isto é uma igreja, um templo. Aqui se reúnem as pessoas boas da cidade.
Se eu falar sobre a verdade, acharão que estou louco. Não, não posso fazer isso. Mas ninguém na igreja aceitou sua recusa. As pessoas insistiram: por favor, ensine-nos alguma coisa sobre a verdade. O místico disse: que coisa mais estranha! Se vocês insistem, falarei, mas antes quero fazer uma pergunta. Vocês já leram a Bíblia? Sim, já lemos a Bíblia. E todos ergueram as mãos. O místico perguntou: leram o capítulo 69 do Evangelho de Lucas? Todos menos um ergueram as mãos. Ele prosseguiu: está bem então, eu falarei sobre a verdade e digo que não existe nenhum capítulo 69 no Evangelho de Lucas. E todos vocês o leram. Agora eu sei que tipo de gente está aqui na igreja. Esse místico era ingênuo. Nas igrejas só se reúnem pessoas como essas. Ninguém vai a lugares religiosos, exceto os não religiosos. Ninguém frequenta peregrinações e lugares sagrados, senão os pecadores. Ninguém ora e adora a não ser os desonestos. Nossa mente está de cabeça para baixo. A mente do pecador diz: reze, porque você precisa lavar os seus pecados com orações. E alguém cava um buraco em um lugar e leva a terra para outro lugar, porque precisa compensar. O místico disse: agora entendo, mas me surpreendeu que um homem não ergueu a mão. De onde veio esse homem sincero? E dirigiu-se a ele: obrigado, Senhor, por estar aqui. Mas por que não ergueu a sua mão? O homem que estava sentado na fileira da frente respondeu: me desculpe, eu tenho problema de audição. O Senhor perguntou sobre o capítulo 69 de Lucas? Eu o leio todos os dias. Como não consegui entender a sua pergunta antes, pensei que não seria certo erguer a mão sem entender a pergunta. Enfim, entendeu? O que aqui nessa passagem o místico queria falar? Eu acho assim que a questão não é nem uma crítica aí à oração, à reza, nada disso, tá? É mais um vislumbre do que a gente vê muitas vezes ocorrendo, tá? Em religiões e doutrinas, tá? Quando Jesus apresenta ali a sua consciência para o mundo, ou Krishna, ou Shiva, ou Buda, ele estava ali trazendo conhecimento e informações, né? Dessa colcha de retalho que é o universo. E nessa colcha de retalho, eles vieram para fazer para as pessoas despertarem, para as pessoas entenderem que elas precisam ser o exemplo daquilo que elas buscam no mundo. Então, se o governo, e aí eu volto para isso de novo, né? Mas enfim, não tem como fugir. Se o governo tá podre, é um reflexo da própria sociedade daquele governo. Se existe ideologias que deturpam a natureza humana, que deturpam boas intenções, é porque isso faz parte da própria sociedade, do próprio ser humano. E a gente compreender isso é importante para a gente entender a nossa própria verdade interna.
Enfim, esse foi aí a previsão do segundo semestre de 2026. Desejo a todos vocês um ótimo final de ano, um feliz ano novo. Vou aí trazer o vídeo do tarô mensal, tá? Provavelmente sai aí amanhã para o mês de janeiro, pra gente saber aí como que vai ser o mês de janeiro especificamente. E lá na outra plataforma sai aí a versão dos signos, tá? Que aí vai ser uma coisa mais simplesinha, mais dinâmica, uma coisinha bem geral, sem uma abordagem assim de cada área específica, ok? Deixa eu ver se tem mais algum recado. Não temos. Então segue, comenta, compartilha, se inscreve no canal, segue lá no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo que sai amanhã. Sim, que sai amanhã aí sobre como que vai ser o mês de janeiro, ok? Previsão para o mês de janeiro de forma geral, ok, gente? A gente se vê em breve. Um feliz ano novo para você. Que você possa aí iniciar o ano de 2026 com tudo muito bem estruturado para que você dê o pontapé inicial aí numa nova realidade de vida, com toda certeza. Que Deus te abençoe e te ilumine, que a deusa abra as portas para você, para que você possa aí ter um 2026 com muita fartura, com muita abundância, com muito amor, com muita saúde. Muito axé na vida de vocês, gente. E eu vou ficando por aqui, ok? Feliz ano novo!